Vamos lá então, terceiro aspecto. Né? A pensão por morte é um benefício do INSS, ele tem que ser olhado com muita atenção para o vigilante. E eu digo vigilante e também todas aquelas categorias cuja periculosidade é uma coisa presente no dia a dia do trabalho. Por quê? Porque não é qualquer categoria que tem a função de impedir e inibir a ação criminosa. Isso é muito importante. Para quem me conhece, eu sempre estou falando isso. A função, a Lei 7.102, o Decreto 89.056 e até na Portaria 3233 de 2012 da Polícia Federal, você vai encontrar que a função legal do vigilante, por que existe o vigilante, a lei é a justificativa, é o porquê que a lei coloca. Por que existe o vigilante? Para a função legal de impedir e inibir a ação criminosa. E não tem outra profissão, não tem outra atividade que tenha essa função, a não ser a força pública. A força pública, que é o policial militar, ele tem essa função também de impedir e inibir a ação criminosa e garantir a ordem pública. Né? O policial militar ele tem essa função. O policial militar e todos os profissionais integrantes das forças públicas, né? Que aí entraria tudo, né? Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Federal, ou seja, os integrantes da força pública eles têm essa função. E na iniciativa privada, quem é que faz isso? É o profissional vigilante. E nenhum outro profissional tem essa função. O eletricitário está exposto ao risco? Tá, mas ele não tem a função de impedir e inibir a ação criminosa. Agora o vigilante, o guerreiro, a guerreira, quando ele sai para trabalhar, vai uma sombra atrás dele. Que sombra que é essa? A sombra do risco. A sombra do risco de ele não voltar para casa. Ou a sombra do risco de ele voltar para casa, mas voltar com a sua integridade física debilitada, atingida, que vai jogar ele numa aposentadoria por invalidez. Só o vigilante tem esta sombra. Só o vigilante que tem na iniciativa privada esse risco, essa sombra. E isso é uma coisa que o profissional, o vigilante, o guerreiro, a guerreira tem que conviver isso na sua jornada. E não importa aonde que ele esteja, não importa se esteja numa agência bancária, num lugar muito legal pra caramba, com arzinho condicionado, com piso, com azulejo, com tudo, um ambiente salubre, legal, com gente bonita, com não sei o quê, no centro da cidade. Não importa aonde ele esteja. Ele pode estar lá no centro, na agência bancária, ou pode estar lá num bairro distante, perigoso pra caramba, lá numa empresa, numa portaria, ou fazendo a ronda noturna em alguma empresa, como deve ter hoje milhares desses profissionais, fazendo ronda e expondo a sua integridade física e a vida. Ou seja, não importa onde esteja, em realizando a função de impedir e inibir a ação criminosa, não tem como não expor a integridade física e a vida. Isso se chama periculosidade. O que vai acontecer com o projeto de reforma da Previdência? Qual é a proposta em relação à pensão por morte? Por quê? Se você expõe sua integridade física e a vida, a pensão por morte é um benefício que deve ser considerado, porque há o risco de você perder sua vida. E aí, como vai ficar a pensão por morte? Há o risco de você não perder a vida, mas perder a capacidade de trabalho, como tem muitos vigilantes nessa situação. E como é que vai ficar isso? Vamos ver aqui. É interessante, primeiro que vai ter a pensão por morte num aspecto comum. Chama atenção para vocês, num aspecto comum. Como é que vai ser isso? Como é que funciona no comum? Olha, vai funcionar assim, ó. 50% do valor, acompanhem lá para a gente ler e entender, porque é meio complicadinho, então peço atenção de vocês. Como é que vai ser o valor? Vai ser 50% do valor da aposentadoria ou do valor que teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente. Vou repetir, 50% do valor da aposentadoria ou do valor que teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente. Vocês observaram que vai ser trocada a aposentadoria por invalidez pela incapacidade permanente. A proposta, não vai existir mais aposentadoria por invalidez, vai existir o quê? A incapacidade permanente. E tem um detalhe, acresce uma cota de 10% por dependente e esse dependente vai ganhar essa cotazinha de 10% até 21 anos.
né? Até 21 anos. Depois que ele completar 21 anos, a cota dele se some. E a cota dele não acresce. Não acresce para quem fica, né? E você vai poder acrescentar esse 10% até completar 100%. Então você teria que ter assim, cara, 5 filhos menores dependentes, né? Vigilante que tiver 5 filhos menores, ele já sabe que tem 50%. Por quê? Como vai ser a metade de 50%, né? Olha bem, isso aqui eu estou falando da aposentadoria comum, vigilante aposentado, por exemplo, que vier a falecer, 50% do valor que você está ganhando agora, mano, certo? 50% do valor que você está ganhando agora. E vai somar mais 10% por cada dependente, tá? Eu já vou fazer um cálculo aqui e você já vai perceber essa diferença. Isso é aposentadoria comum. Agora preste atenção. 50% do valor da aposentadoria ou do valor que teria direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente. Então o que acontece? A pessoa não é aposentada. Então a gente tem que ver como é que é feito o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que está aqui. Como é que a gente faz o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? Olha bem, vai ser pego 60% da média aritmética das contribuições contada desde julho de 94 até agora, certo? Contada até agora, acrescida de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Vamos traduzir? Ou seja, lembra lá o primeiro impacto que eu falei? O primeiro aspecto? O primeiro aspecto, vamos lembrar? Ou seja, eles vão pegar as contribuições desde julho de 94 até agora. Digamos que hoje seja feito um requerimento de aposentadoria por incapacidade permanente. Então eles vão pegar de hoje e vão até julho de 94. Não vão descartar nada. Hoje descarta, mas no projeto, se for aprovado, não vai descartar. Então você já perdeu pra caramba ali. Você já perdeu 17% a 20%, já baixou o nível. Aí desse nível baixo vai ser pego 60% dessa média. 60%. Ah? E vai crescer 2% para cada ano que passar de 20 anos de contribuição. Tá certo? Então, se o vigilante tiver menos que 20 anos de contribuição, ele vai ficar nos 60%. Né? Nos 60%. Eu já vou apresentar um cálculo para você entender melhor isso. Eu estou repetindo que é para você pegar a familiaridade com esses termos aqui, para o cérebro começar a entender como é que é essa matemática. Legal?